Agora sim, gente, retomando o tema do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, a gente recebe a Elisiane Santos para entender o atual panorama e debater um pouco sobre essa data. Ela é procuradora do trabalho, foi coordenadora nacional do combate ao trabalho infantil e tem um livro também publicado sobre o trabalho infantil nas ruas. Oi, Elisiane, tudo bem? Seja bem-vinda ao Conexão BDF, primeira edição. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É bom estar aqui com vocês e para falar sobre esse tema, né, tão importante, sobre essa situação de violência e de violação de direitos que ainda assola imensamente milhares de crianças e adolescentes aqui no Brasil. Pois é, Elisiane, E no mundo inteiro, né? Pois é, com base nesses dados que a gente mencionou, você pode falar um pouco mais dessa realidade, né, que você já começou a introduzir nessa sua fala? Então, é importante que se diga que há um avanço em relação ao enfrentamento do trabalho infantil, né, no Brasil. Se nós olharmos assim para trás, né, na década de 90, nós tínhamos quase 10 milhões, 9,6 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. O Brasil era um dos países com maior índice de trabalho infantil no mundo inteiro, né? E a partir de políticas públicas, políticas governamentais, inclusive de transferência de renda e de intensificação de fiscalização, né, de lá para cá, nós tivemos um avanço em relação à redução desse contingente, mas ele ainda é muito alto, né? É uma realidade muito perversa que afeta principalmente crianças negras e em situação de vulnerabilidade social. E nós tivemos de certa forma, uma interrupção das políticas públicas, né, nesse período anterior ao governo atual, que, sem dúvida, impactaram no avanço que vinha sendo já historicamente, né, atingido na sociedade em relação ao enfrentamento. Nós tivemos uma certa estagnação e agora parece que se retoma novamente esse resultado mais positivo em relação a esse desafio, né, de combater o trabalho infantil. Elisiane, o Brasil assinou o compromisso internacional de eliminar o trabalho infantil até este ano, 2025. Como você interpreta essa meta e o quão longe nós estamos de atingir esse objetivo? Sim, essa meta, ela já é uma meta renovada, né? Então nós já tínhamos uma meta anterior que não foi atingida. Infelizmente, não será atingida, né, mais uma vez. E penso que para a gente conseguir atingir essa meta, nós precisamos de uma intensificação nas políticas públicas de inclusão, de geração de renda da população adulta, né? Porque se nós temos crianças e adolescentes trabalhando, é porque nós temos também uma condição muito precarizada do trabalho adulto. A maioria das famílias onde existe trabalho infantil são situações em que as crianças e adolescentes terminam ingressando, né, nesse trabalho para ajudar na renda da família. Nós precisamos que as empresas cumpram uma política de ação afirmativa que é de mais importante no enfrentamento do trabalho infantil, que é a lei da aprendizagem profissional, né? Então, todas as empresas no Brasil com mais de 7 empregados são obrigadas a contratar aprendizes e há um descumprimento muito grande dessa lei. Nós, Ministério Público do Trabalho, atuamos intensamente nisso, né? São oportunidades que são dadas aos adolescentes com mais de 14 anos para ingressar no mundo do trabalho de forma protegida, com um viés educativo, né? E nós precisamos de uma conscientização social também, sempre aumentar as campanhas, fazer essa divulgação como vocês estão fazendo, né, à sociedade sobre os prejuízos do trabalho infantil na vida de crianças e adolescentes, e o quanto nós precisamos pensar em proporcionar e garantir o direito à educação, o direito à cultura, o direito ao esporte, né, e não essa exploração de mão de obra no trabalho, numa idade que não é apropriada e que traz muitos prejuízos ao desenvolvimento da criança e do adolescente, inclusive índices altíssimos de acidentes de trabalho e acidentes com morte, né? Nós temos dados do Ministério da Saúde que apontam que, em média, crianças e adolescentes perdem a vida,
né, a cada mês em razão de situação de trabalho. Elisiane, existem caminhos e propostas para a diminuição desses números, além do que você já comentou, né, do Ministério do Trabalho? Que outras ações e políticas podiam ser implantadas para interferir nesse número e diminuir o trabalho infantil no Brasil? Então, no Ministério Público do Trabalho, entidade a qual eu represento, né, sou procuradora, nós atuamos investigando os exploradores de mão de obra infantil. Então, nós precisamos que essas denúncias cheguem ao Ministério Público. Nem sempre a pessoa que explora, ela faz isso de forma direta. Então, nós temos, por exemplo, muitas situações de trabalho infantil em cadeias produtivas, né, onde a família trabalha, onde toda a condição de trabalho é vulnerabilizada e uma grande corporação, uma grande empresa se beneficia daquele trabalho. Para que nós possamos atuar nesse sentido de impedir, né, essa prática, nós precisamos que essas denúncias cheguem no Ministério Público. O site para denúncias é www.mpt.mp.br. Agora, nós temos uma outra frente de atuação no Ministério Público, que é essa cobrança das políticas públicas, as quais todos os municípios, né, são obrigados a implementar de forma específica em relação ao enfrentamento ao trabalho infantil. Então, isso vai passar por condição de geração de trabalho e renda para as famílias, de atividades culturais no contraturno escolar para crianças, de ampliação da educação integral, de programas de aprendizagem na própria administração pública para a inserção desses adolescentes mais vulneráveis, né? Um conjunto de políticas públicas, inclusive de enfrentamento ao racismo, que vão impactar também no enfrentamento ao trabalho infantil, né, enfrentamento às discriminações de gênero também, porque nós temos dados que mostram que a maior parte dessas crianças e dessas famílias são também famílias chefiadas por mulheres negras, em determinadas modalidades de trabalho infantil, né? Então, falamos aqui de políticas públicas, de ação investigatória com responsabilização de todos que se beneficiam dessa mão de obra infantil e de conscientização da sociedade. Basicamente, são esses três eixos nossos, né, nas nossas áreas de atuação. A fiscalização do trabalho, que daí sim é o Ministério do Trabalho, né, que realiza, ela também atua e precisa que essas denúncias cheguem também. E essas denúncias podem vir através do Disque 100, que é um número geral que encaminha, dispara a denúncia para todos os órgãos integrantes dessa rede de proteção da criança e do adolescente. Elisiane, você falou de denúncias. Como que as pessoas conseguem identificar uma situação de trabalho infantil? Quais são os sinais que a gente precisa ficar atento? Nem sempre é tão óbvio, né? Então, queria que você contasse um pouco como identificar essas situações. Primeiro eu vou falar que tem muitos casos óbvios, sim, mas é que as pessoas estão tão acostumadas e é um lugar tão naturalizado dessa invisibilidade desta criança, que não é vista como criança, que você vai ver que a gente se depara a todo momento com situações de trabalho infantil. Quem mora no litoral, por exemplo, deve visualizar crianças atendendo em barraca de praia. Nas ruas a gente se depara cotidianamente com o trabalho infantil nos semáforos, nos lugares, nas proximidades de shoppings, né, de grandes mercados, de regiões de comércio. Nós, infelizmente, temos ainda uma situação muito perversa de trabalho infantil doméstico e atuamos nesses casos. São casos difíceis de chegarem ao Ministério Público, porque normalmente as pessoas não denunciam, mas é importante que se fique atento quando se percebe que, eu conheço, tem uma vizinha, tem uma menina lá que, entre aspas, ajuda na casa, né? Geralmente se usa essa expressão. Não, ela só está ajudando. Mas será que isso é só uma ajuda de divisão de tarefas? Ou aquela menina está sendo responsabilizada por realizar todo o serviço, todo o trabalho da casa? Né? Recentemente tivemos uma denúncia, um caso que está ainda em acompanhamento, de uma situação em que a pessoa tinha a guarda da criança, mas na realidade ela estava lá fazendo o trabalho doméstico, né? E aí nós temos vários resgates de trabalhadoras domésticas escravizadas, hoje adultas, que começaram a trabalhar na infância. Então é esse contexto de naturalização da violência, e aí volto a falar do racismo, porque normalmente essa naturalização acontece em relação às crianças negras, que faz com que os casos não sejam denunciados.
Outras situações que podem acontecer são esses trabalhos, como eu falei, que acontecem nas cadeias produtivas, mas ele existe lá no fundo de quintal de uma casa, lá num pequeno comércio, né, num território, numa comunidade periférica, num lugar improvisado, onde as crianças e adolescentes estão costurando roupas, ajudando a costurar etiquetas, ou fazendo algum tipo de trabalho gráfico, de colagem, fechamentos de sacolas, né? A gente já pegou, teve o caso das que as crianças costuravam bolas. Então, assim, tem muitas situações que está ao nosso redor, muitas vezes, mas que esse olhar está naturalizado em relação ao trabalho que a criança está realizando. E não pode ser feito. Então, é pela proteção da criança, né? É importante que se entenda isso. Não é uma condição de opressão, né, à família, ou de uma repressão, né? Não é uma situação de reprimir aquela situação onde a trabalhadora ou o trabalhador infantil, ele é uma vítima dessa violência, dessa violência institucional, né? E a atuação nossa e de toda a rede de proteção vai ser no sentido de proteger essa família e não penalizar ainda mais pelas dificuldades que já enfrenta normalmente, né, em relação ao acesso a direitos. Tá bem, Elisiane, muito obrigada, viu, por essa entrevista e por todas essas informações muito importantes para a gente entender esse contexto tão difícil do nosso Brasil. Obrigada, viu, bom dia. Obrigada pela oportunidade, desculpem eu estar aqui em andamento, mas a gente está exatamente na SEASA, fazendo uma ação agora, uma atividade de enfrentamento ao trabalho infantil. Não, isso aí, a gente que agradece. Aqui na SEASA, no Rio de Janeiro. Não, a gente agradece muito que no meio do trabalho você conseguiu esse tempinho para falar com a gente, viu? Obrigada, bom trabalho por aí para você. Mostrar a movimentação. Um ótimo trabalho para vocês. Tchau, tchau.